Fala, caro internauta! Tudo bem? Tudo preparado? Tudo tranquilo? Vocês estão bem aí, pessoal? Cara, que privilégio estar aqui novamente no nosso segundo encontro, nossa segunda aula que trata, né, sobre física em si, de forma específica, essa ciência que é simplesmente fantástica, tá? Estamos aqui, eu na companhia dos bastidores e tem meu amigo Nil aqui, pessoal, fazendo a interpretação em Libras. Prazer, meu amigo Nil. Estamos aqui novamente. É uma honra, cara, estar aqui do seu lado. Tá? Esse cara é bom, viu, pessoal? Esse cara é bom. Show de bola. Abraço, meu amigo. Pessoal, deixa eu dar uma olhadinha aqui como é que tá aqui os chats aqui, o pessoal aqui se entrando, conectando. Aqui a gente começa as coisas ao vivo, tá? E o povo tá entrando, tem aí a Raíssa, tem a Mirella, aí tem Ilsa, acho que é a Ilsa, tem a Gabi, Viviane, Ravena. Que massa, meu irmão. O pessoal aqui entrando gente, aparecendo gente. Eu não tô conseguindo nem ler todo mundo, mas tá dando certo. Vocês estão bem? Tudo sob controle? Estão estudando, pessoal? Estão estudando mesmo ou estão só contando história? Ah, cuidado, o tempo tá passando, né? Se não me engano, praticamente março vai acabar segunda-feira, né? Então, tem que cuidar para poder justamente, pessoal, não ser atropelado aí pelo fator tempo, tá? Contabilizando que o Enem aí é começo de novembro, ou seja, vamos contabilizar até o finalzinho de outubro. Você tem abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, 7 meses para a sua prova do Enem. Então, você tem que ficar ligado, você tem que ficar antenado, tá? Porque o tempo realmente voa. Rapaz, já começa com a pergunta, mas tem uma pergunta. Fala aí, Usa, qual é a pergunta? Estou estudando sim, professor. Massa, Isa, show de bola. Vamos para cima, vamos para cima. Eu sei que todo mundo aí vai fazer física na UFC, ou então em algum lugar do país, né? Física é o curso mais procurado por todo mundo, né? Então, massa é porque eu vou conseguir ter um bocado de colega profissional atuando junto comigo. Tá? Por sinal, quem já for professor aí, já pensa em fazer o concurso do IFCE, que está com inscrição aberta até amanhã, viu? Cuida! E você que não se inscreveu nas redes sociais ainda, faz aí tua inscrição que você tem que ficar recebendo essa ruma de dica bacana de todas as matérias. Sou Rosinalda e moro no Jardim Caraí, em Calcaia. Que massa, Rosinalda, show de bola. Calcaia só me lembra os carnaval de 1995, viu? Quando eu tinha 15 anos e ia para lá. Show de bola. Que massa. Eu me inscrevi nesse sábado e queria saber se realmente deu certo. Ilsa, eu estou aqui passando aqui a bola aqui para os bastidores aqui da equipe técnica. Não sei como é que faz a confirmação. Minha missão aqui é dar aula para vocês a menos monótona possível. Essa é a minha missão. Minha maior missão aqui é essa. Tá? Eu te confesso que não sei. Porque não foi enviado o código. Então, se alguém puder ajudar aí depois a Ilsa, tem algum canal, tem de comunicação que a Ilsa possa entrar em contato? Se puder colocar no chat aí depois, estou pedindo aqui, Usa, para poder colocar no chat aí. E quem tiver suas dúvidas também, tá? Manda aí no canal de comunicação. Beleza. Pessoal, e aí? Hoje a gente tem aqui... Entendo, mas obrigado. Show de bola. Perfeito. A gente tem um assunto, pessoal, que é fantástico, tá? Que com certeza... É lindo, é a continuação da nossa primeira live, que falava sobre ótica geométrica. Agora a gente vai entrar na parte de quê? De espelhos, tá, pessoal? A parte de espelhos esféricos, tá certo? E espelhos planos, tá? Então, a aula de hoje continua falando sobre ótica, e a gente vai tratar sobre a parte de ótica, a parte de espelhos, certo? Então, acho que já direto para os conceitos iniciais. A gente vai falar, pessoal, primeiro sobre o processo aí de reflexão, tá? Que é um fenômeno muito simples. Tá? Deixa eu tentar pegar aqui a canetinha, lembrando que quem sabe faz ao vivo, tá aqui a ponta da caneta. Tá dando certo. Show de bola. O conceitozinho importante chamado o quê? Reflexão. Pessoal, reflexão, não gosto nem de ler muita coisa, não. Na verdade, é bom a gente explicar, né? Quando você tem um raio de luzinho aqui, ó, vindo num determinado meio,
Tá? Esse raio de luz aqui, ele vem nesse meio aqui que aparentemente a gente pode considerar que é até o ar. Ele incide nesse ponto bem aqui, ele bate nesse ponto aqui. Esse ponto ele tem um nome chamado de ponto de incidência, é o ponto de chegada. E esse raio de luz, ele bate, ele volta, tá? Ele volta. Esse raio que está chegando, ele tem um nome chamado raio incidente. Esse raio que incidente. Esse raio que sai, ele tem um nome chamado raio que refletido. Imaginariamente, a gente tem um eixo normal. Professor, o que é o eixo normal? É um eixo imaginário que ele cruza de forma perpendicular à superfície da reflexão. Então, ele forma 90 graus com a superfície da reflexão. E aí, o ângulo que existe, pessoal, entre o raio incidente e o eixo normal, pessoal, esse ângulozinho é chamado um ângulo de incidência. Esse ângulo que existe entre o raio refletido e o eixo normal é chamado ângulo de reflexão. Tá, pessoal? A gente tem aqui, dentro dessa situação, cada termozinho desse é importante. Ele fala aqui que S é a superfície refletora, o AB é o raio incidente, BC é o raio refletido, N é a reta normal, o eixo normal que eu acabei de falar, T é justamente a reta tangente a S no ponto de incidência, é como se fosse o prolongamento da superfície, e I, pessoal, é o ângulo de incidência. Tá? O Rzinho vai ser o ângulo de reflexão. Certo? Conceito básico. O cara veio, bateu, voltou. Se bateu e voltou, ele sofreu um fenômeno físico chamado de quê, pessoal? De reflexão. Show de bola. Boa tarde, José Manuel. Show de bola. Pessoal, só que a reflexão ela tem duas leis básicas e fundamentais. Tá? Na verdade, a primeira lei é uma lei muito básica. Certo? É uma lei básica e fundamental que, assim, se cai até pouco nos vestibulares, tá? Mas é importante a gente saber porque a lei é lei. Então, deixa eu botar esse ponto bem aqui. É só para dizer o seguinte, o raio incidente, que é o raio A, o raio refletido, que é o raio B, e o eixo normal, eles sempre estarão o quê? No mesmo plano, eles são coplanares. Você percebe esse desenho aí que todos eles estão no plano da sua tela. O raio incidente, o raio refletido e o eixo normal estão no mesmo plano. Então, se eles estão no mesmo plano, significa dizer que, tecnicamente, eles são coplanares. Isso é o que trata a primeira lei da reflexão. Segunda lei da reflexão, pessoal, trata de quê? O ângulo de reflexão é sempre igual ao ângulo de quê? De incidência. O que é que significa dizer isso, professor? Que aqui o I, ó, esse ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Então, o ângulo I sempre é igual ao ângulo Q, moçada, o ângulo R, tá certo? Então, é isso aí que trata a primeira e a segunda lei da reflexão. Próximo slide. Espelho plano. Pessoal, espelho plano, ele é um dispositivo, tá? Posso dizer que é um equipamento, um dispositivo, um espelho, que ele promove o que a gente chama de reflexão regular. Então, é a reflexão perfeita. Então, todos os raios que chegam aí bonitinhos no espelho, eles vão sair refletidos bonitinhos. Tá? Então, o que é que o espelho plano promove? Ele promove uma reflexão chamada reflexão regular. Tá? Simplesmente os raios que estão chegando aí estão saindo. Pessoal, tem uma outra reflexão que eu vou desenhar aqui. Deixa eu ver se está no próximo slide. Tá, não. Vou desenhar aqui para poder aproveitar. Vamos supor que é uma superfície irregular. Tá? Não é uma superfície perfeitamente regular. Aqui é uma superfície irregular. E essa superfície ela é uma superfície que é refletora. Então, os raios de luzes, pessoal, que estão chegando nessa superfície, eles não são refletidos de forma regular. Eles são refletidos de forma aleatória, desorganizadamente. Esse fenômeno chama-se o quê? Reflexão difusa. Ou que a gente pode chamar de quê? De difusão. A reflexão difusa ou difusão acaba sendo o quê? A mesma coisa. E é quando os raios chegam, tá, nessa superfície e são refletidos de forma desordenada. Tá? Por sinal, pessoal, como por exemplo, eu acho que você deve estar vendo aqui um pouquinho da mesa, não sei se está, mas a parede que está aqui atrás, aqui tem um painel. Esse painel é branco, a gente já viu na última aula que ele reflete o quê? Todas as cores. Então, o que acontece? Quando o raio de luz bate aqui, reflete, esse painel é liso, mas aos meus olhos. Tá? Microscopicamente, ele é o quê, pessoal? Ele é todo irregular. Tá? A gente consegue saber que ele é todo irregular. Então, aqui,
Em qualquer superfície, pessoal, acontecem reflexões o quê? Difusas. E essas reflexões, elas são também chamadas de difusão. O espelho plano, pessoal, é o único cara que promove uma reflexão regular com reflexão perfeita. Tá certo? Então é só para a gente poder ficar ligado nisso. Show de bola. Vamos para o próximo slide. Cara, construção da imagem. Cara, algo que é fundamental você entender. Certo? Pessoal, a gente vai estar falando aqui um pouquinho mais nesse momento sobre a imagem virtual. Professor, o que é uma imagem virtual? Cara, de forma resumida, tá? De forma mais simples, é a imagem que se forma atrás do espelho. Quando a imagem se forma atrás do espelho, ela é chamada o quê? Uma imagem virtual. Professor, existe imagem na frente do espelho? Existe. Essa imagem na frente do espelho, pessoal, é incomum, tá? Aparecer, mas na verdade ela se forma na frente do espelho, tá? E essa imagem é chamada do tipo quê? Imagem real. Perdão, eu falei certo. Essa imagem atrás do espelho é a virtual e a na frente do espelho é a imagem real, tá certo? Então, atrás do espelho virtual, na frente do espelho real. Show de bola, Aline! Chegou o meu código. Massa! E, pessoal, normalmente quando a gente fala de objeto, a gente considera aqui que os objetos eles são ditos como objetos reais. Todo objeto na frente do espelho é considerado aí praticamente objeto real. Professor, existe objeto virtual? Existe. Só que é um conceito um pouco mais complexo que normalmente não cai nos vestibulares normais. Tá? Eu costumo dizer que os vestibulares mais complexos, tipo um ITA, um IME, ou alguns concursos que nem AFA, EFON, é que caem esses conceitos mais complexos. Mas é muito raro também, tá? Não é uma coisa muito comum de aparecer, não. Mas existe sim o objeto virtual. Mas tudo que a gente for ver hoje, pessoal, é simplesmente utilizando aquela regra, que é considerando que todos os objetos são objetos o quê? Reais. Tá? Por sinal, pessoal, aqui nessa imagem a gente percebe o que? A presença de como se fosse um ponto luminoso aqui. E desse ponto luminoso, pessoal, saem vários raios de luz. O primeiro raio ele vem, bate no espelho bem aqui, ó, e sofreu o quê? Uma reflexão. Ele sofreu aqui uma reflexão, show de bola. O segundo raio, existem vários raios, eu estou pegando dois. O outro raio vem, bate nesse ponto aqui e também vai sofrer o quê? A reflexão dele. Perfeito, show de bola. Então, nesses dois pontos aí existem o quê? Existem dois raios incidentes em que eu vou ter dois raios refletidos. Preste atenção no que o tio vai falar agora. Esse aqui é o primeiro raio refletido, o raio refletido 1, e esse aqui vai ser o raio refletido 2. Raio refletido 2. Pessoal, esses raios, eles estão se abrindo, ó, eles estão se abrindo. Eles não vão se encontrar. Como eles não se encontram, tecnicamente, eu tenho que fazer algo para poder encontrar a imagem, que é realizar o que a gente chama de prolongamento do raio refletido. Professor, o que é isso? Se você for ver, eu vou ter que pegar esse raio refletido que começa aqui, ó. Aqui é onde começa o raio refletido 1. E aqui é onde começa o raio refletido o quê? 2. Então, como esses raios são divergentes, eles estão o quê? Se abrindo. O que vai acontecer? Eu vou fazer o prolongamento desses raios aqui para trás do espelho. E ao fazer o prolongamento, pessoal, bem aqui se forma o quê? A minha imagem, que por sinal, pessoal, é uma imagem que está à mesma distância de quem? Do espelho. Ela se encontra a uma distância do espelho, a imagem, pelinha aqui, ó, pelinha. Se encontra a uma distância do espelho, que é a mesma distância de quem, cara? Do objeto. Essas distâncias, elas são o quê? São idênticas, tá? Então, olha a imagem, dá uma olhadinha nessa figura que está aí. Tá? Nós temos aqui um brinquedinho, um brinquedo, um objeto de decoração. Daqui para cá, nós temos uma distância, vamos chamar de distância X. E essa distância da imagem até o espelho também vai ter que ser o quê? O mesmo X. Tá? Então, tecnicamente, a gente tem essas distâncias sendo iguais. Pessoal entrando agora, boa tarde, moçada. Tem a Patrícia, Mentes Brilhantes está por aí também, o Henrique também, dando boa tarde agora, show de bola. Então, pronto. Nessa brincadeira, essas imagens,
essa imagem formada pelo espelho plano, ela tem características. Ela tem características. Eu tenho um objeto que está na frente do espelho. Aqui é o espelho, tá? Normalmente, a gente até coloca uns tracinhos assim para indicar que ele é o cara refletor, tá? Aqui é o objeto que está na frente do espelho. Ele está a uma distância D. E a imagem que se forma atrás também está à mesma distância. Tá, pessoal? E a gente pode dizer que essa imagem ela tem características. Essas imagens aqui, pessoal, as imagens formadas pelos espelhos planos, tá? Ela tem 5 características que são fundamentais. Primeira característica fundamental, qual é? Primeira característica fundamental é que a imagem é simétrica. A imagem obrigatoriamente é simétrica. Professor, o que é simetria? É a distância, tá? A distância da imagem ao espelho é igual à distância do objeto ao espelho. É a mesma distância. Show de bola. E além disso, a imagem tem a imagem chamada virtual. Professor, por que ela é uma imagem virtual? Porque ela é formada, porque primeiro ela está atrás do espelho, mas fisicamente falando, ela é uma imagem formada pelo prolongamento dos raios refletidos. É tanto que eu vou voltar ao slide. Ao voltar ao slide, você percebe que essa imagem aqui é a imagem pelinha, e ela foi formada pelo quê? Quando eu tenho o raio refletido 1 e o raio refletido 2, eles não se encontram. Mas se eu fizer o prolongamento aqui para trás, vai acontecer o quê? Esses raios eles vão se encontrar nesse ponto. Esse aqui é o ponto de formação da imagem. Esse ponto de formação da imagem é o quê? É o ponto de formação da imagem virtual. Por quê? Porque ela é formada pelo prolongamento dos raios o quê? Refletidos. Certo? Show de bola. A imagem, ela sempre vai ter tecnicamente o quê? O mesmo tamanho. Tem gente que malha, né? Vai para academia, não sei se você sabe, né? Dono de academia pega uns espelhozinhos, bota no banheiro lá e tal. Aqueles espelhos que aparentemente são planos, mas existem espelhos planos com grau, tá, pessoal? Existem espelhos planos que tem um grauzinho, que tem o poder de aumentar a imagem. Então é aquele negócio. Você vai para a academia, termina de treinar, claro, que o músculo está ali trabalhado, chega na frente do espelho, está inchado o músculo porque ele treinou e ainda tem o efeito do espelho. Aí você pensa que você virou um monstro, né? Você é o Hulk. Mas aí quando você chega em casa, que o efeito do inchaço muscular passa e você pega aquele seu espelho plano que normalmente não tem grau, o de casa, aí você percebe o quanto você o quê? Diminuiu. Mas esse efeito é por conta dessa situação. Os espelhos, apesar de serem parecidos, eles são diferentes porque um pode ter grau ou não. Tá? Algumas academias fazem isso sim, tá? Não vou citar nomes aqui, mas show de bola. Por sinal, já fiz meu treino hoje. Vamos treinar. Simbora. Imagem enantiomorfa. Professor, o que é enantiomorfa? Tá? Palavra muito fácil. Vamos pegar aqui a etimologia da palavra. Morfa de forma. Enantion, contrária. Então, significa dizer o quê? Que se tecnicamente a imagem formada pelo espelho ela tem a forma contrária. Como assim, professor, forma contrária? Explica melhor. Bem simples. Se você está na frente do espelho, ao levantar o braço direito, a imagem levanta o braço o quê, pessoal? Esquerdo. Então, é isso que acontece. Então, quando você levanta o braço direito, a imagem levanta o braço o quê? Esquerdo. Tá certo? Então, quando você está na frente do espelho, claro e evidente, ao levantar o braço direito, aí ela vai levantar o braço esquerdo. Isso significa dizer que tem a forma contrária. Isso significa dizer que a imagem é chamada de enantiomorfa. Tá? E a imagem, pessoal, a última característica que você tem que saber, a imagem formada pelo espelho plano, é uma imagem chamada de quê? De direita. Professor, o que é direita? É direita, é esquerda de partido político? Não tem nada a ver, pessoal. Pelo amor de Deus, nem de política eu gosto, graças a Deus. Mas o que acontece? O que é a imagem direita? Se o objeto está de cabeça para cima, a imagem se forma de cabeça para cima. Quando a imagem se forma de cabeça para baixo, ela é chamada de quê? De imagem invertida. Tá? Então, a imagem direita é que tem o mesmo jeito do objeto, mas quando ela está de cabeça para baixo, que o espelho plano ele não faz isso, só quem faz isso são o quê? Os espelhos esféricos e, em especial, somente o espelho côncavo, tá?
somente o espelho côncavo pode produzir uma imagem real. Tá? É real, que no caso vai ser o quê? Invertida. Daqui a pouco eu vou falar melhor sobre esses espelhos. Tá? Show de bola. Pessoal colocando os coraçãozinhos aqui. Vocês estão bem, pessoal? Tá tudo sob controle? Entrou um bocado de gente, eu espero que vocês estejam estudando, viu? Show de bola. Professor, a imagem é enantiomorfa. Professor, o que é uma imagem enantiomorfa? É uma imagem que tem a forma contrária. Professor, aquela história que eu falei, você levanta o braço direito, levanta o braço esquerdo. Professor, onde é que tem aplicação isso no meu dia a dia? Pessoal, carro de ambulância, bombeiro, polícia, tudo na frente, pessoal, desses carros tem o nome escrito contrário, tá? Professor, por que o nome é o contrário? Porque quando você olha no retrovisor, pelo fato de não estar ao contrário, ao olhar no retrovisor, você vai ver o nome direito. Tá? Você vai conseguir ler normal. Professor, não é mais fácil só olhar para o carro, não, ou escutar o barulho. Você tem que lembrar, pessoal, que existem pessoas que têm deficiência. E uma delas, pessoal, é auditiva. Tá, pessoal? Tem gente que simplesmente não tem esse poder de ouvir uma sirene de quem, pessoal? De uma ambulância. Tá? E aí, dentro dessa situação, a gente tem que criar artifícios para poder facilitar. Se um carro desse da ambulância está muito perto do carro, a pessoa não consegue mais ver a sirene. E às vezes ela pode estar até tocando. Tá? Eu tenho até um grande amigo que é professor até do IF, ele tem um grande problema de visão, é praticamente cego do olho e tal, e tem, sei lá, 25% de visibilidade no outro olho. Então, assim, tem pessoas que têm deficiência. Então, a física está aí, pessoal, também, para poder ajudar as pessoas que têm deficiência. Tá? Se você não sofre nenhum parente seu, você é um abençoado, graças a Deus. Mas tem pessoas, pessoal, que realmente necessitam de condições para poder facilitar a rotina do cotidiano dela, entendeu? Então, a gente tem que entender que essa é uma das aplicações de visibilidade para a pessoa também não conseguir prejudicar alguém, por exemplo, que está sendo socorrido, ou um carro de polícia que está tecnicamente tentando fazer o papel dele na sociedade. Tá bom? Então, vamos entender isso. Legal. Próximo slide. A gente tem o quê? Tem associação de quem? De espelhos. Imagens entre dois espelhos planos associados por um ângulo. Tá, pessoal? O que é que acontece? Quando a gente tem dois espelhos planos associados, pessoal, esses dois espelhos planos aí, eles estão associados, formando um ângulozinho aqui de 90 graus. Eu vou tentar arriscar aqui, tá? Para tentar demonstrar. O ângulo aqui não saiu muito torto. Opa! Saiu meio torto. Deixa eu ver se eu consigo desfazer. Consigo não. Não tem problema não. Esse ângulozinho aqui que existe entre os dois espelhos é um ângulo de 90 graus. Beleza. E aí, pessoal, você percebe que isso aqui é o objeto, isso aqui é uma imagem, eu posso dizer que é a imagem 1, posso dizer que isso aqui é a imagem 2, e posso dizer que isso aqui é a imagem o quê? 3. Então, nós temos aqui, pessoal, tecnicamente 3 imagens, tá? E aí, a pergunta é, como é que eu sei, professor? Existe alguma forma de calcular qual é o número de imagens que são formadas por dois espelhos planos associados? Tem sim. Tá? O número de imagens, pessoal, é dado por essa equaçãozinha. O número de imagens é o ângulo 360 graus dividido por alfa, que é o ângulo que existe entre os dois espelhos, menos 1. Então, eu vou até fazer a conta aqui para tirar a prova dos 9. Vai ficar 360, o ângulo ali é 90 graus, menos 1. Isso aqui vai ficar 4 menos 1, que totaliza 3 imagens. Tá? Nós temos 3 imagens. Professor, são 3 imagens ou são 4 imagens? Na verdade, pessoal, são 4 imagens. Esse menos 1 aqui, tem gente que pensa que é por conta do objeto. Não tem nada a ver. É porque, na verdade, em cima dessa imagem aqui, existem 2 imagens. É uma imagem sobreposta à outra. Tá? Então, por exemplo, aqui tem as minhas 2 mãos. Se tecnicamente eu conseguir sobrepor com perfeição uma mão sobre a outra, você só consegue ver uma mão. Naquela imagem 2 ali, pessoal, existe um ponto que isso acontece, que geralmente é justamente no meio, tá? No meio das imagens.
Tá? Então, essa imagem 2, ali sobre ela existem duas imagens, mas você só está vendo uma. Tá? Então, na verdade, se formam 4 imagens, que nem a conta que eu fiz, mas eu subtraio uma porque essa uma não é o objeto. É uma imagem que ficou escondida aonde? Em cima da outra. Daí você tem a impressão que é apenas o quê? Uma única imagem que aparece. Certo? Alguém aí já sabia a explicação disso? Alguém aí já sabia por que era esse menos 1? Já tinha se perguntado por que é menos 1? Show de bola. Bota aqui, vala-me Deus. Não sei em que momento foi esse vala-me Deus aqui, mas show de bola. Beleza. Professor, poderia explicar novamente? Negócio doido? Cara, bora explicar de novo. Explicar bem direitinho. Deixa eu voltar aqui. Eu vou pegar o espaço aqui que eu vou riscar aqui, ó. Vamos supor que aqui eu tenho um espelho plano 1. Ou é 1, espelho 1. Aí vamos supor que eu estou vendo por cima, tá? E aqui eu tenho espelho 2. Cara, tá meio torto aqui porque eu não tenho coordenação motora para fazer isso direito, não. Mas vamos lá. Espelho 1 e espelho 2. Aqui tem um ângulo de 90 graus. Vou botar aqui espelho 2. Bem aqui eu vou colocar um objeto. Olha que engraçado. Esse espelho 1 vai formar uma imagem bem aqui, ó. Chamada o quê? Aqui tem a imagem 1, ó. Imagem 1. Essa imagem 1 é formada por esse espelho 1. Desse objeto. Bem aqui é o objeto, ó. Objeto. Só que detalhe. Esse objeto está na frente do espelho 2. Então, o espelho 2 constrói ele o quê? Dele uma imagem, chamada imagem o quê? Imagem, que eu posso chamar imagem 2. Só que olha que engraçado, pessoal. Só tentar aqui ajeitar, tá? Nós temos duas imagens aí. E aí, essa imagem, aqui, imagem 1, está na frente do espelho E2. Porque essa linha aqui é a linha do espelho E2, pessoal. Então, se essa imagem está na frente desse espelho E2, essa imagem serve para esse espelho de quê? De objeto. Então, vai acontecer o quê? Essa imagem vai servir por esse espelho de objeto, ele vai construir o quê aqui? Uma outra imagem. Era para estar tudo bonitinho, tá? O quadradinho bem bonitinho, mas eu acho que está dando para entender. Aqui é a imagem 3. E a mesma coisa é a imagem 2. A imagem 2 está na frente do espelho 1. Se a imagem 2 está na frente do espelho 1, vai acontecer o quê? Nós vamos ter aqui a formação de uma imagem. Tá? Então, o espelho 1 pega a imagem 2 e essa imagem 2, ela serve para o espelho 1 de objeto. E aí vai acontecer o quê? Então, o espelho 1 vai construir dessa imagem, na verdade, desse objeto, né? Uma imagem aqui atrás, no mesmo lugar dessa, ó. Então, aqui tem a imagem 3 e tem a imagem 4. Então, nós temos 4 imagens, mas tem uma sobre a outra. Se tem uma sobre a outra, significa dizer o quê, pessoal? Que essa imagem tem um nome chamado de... Perdão, é por isso que na fórmulazinha lá, na fórmula subtrai 1. Tá? Você está vendo 4 imagens, porque, na verdade, eu não consigo desenhar com perfeição. Entendeu? Eu não consigo desenhar com perfeição, porque uma imagem está sobre a outra, com perfeição. Cuidado, tá? Esse primeiro aqui, ele é um objeto. O meu amigo, acho que aqui é um objeto que está na frente do espelho e nós temos aqui imagens. Então, aqui nessa região aqui, nós temos duas imagens, mas está uma sobre a outra e você só vê uma, tá? Porque uma está imperfeitamente sobre o quê? Sobre a outra. Tudo certo? Eu consegui ser claro? Isso. O meu amigo Cardoso aí está dizendo que são 4 imagens, mas a gente só vê 3, tá? Por isso que a gente na fórmula, tá, Cardoso? Subtrai o quê? Subtrai apenas uma única... Tira esse 1zinho bem aqui, tá? Ó. Esse 1 daqui é a subtração justamente dessa imagem que fica uma sobre a outra. Eu acho que eu consegui ser claro, tá?
O Eduardo Barreto tinha perguntado para repetir, eu acho que ele botou assim, então, show de bola. Falei, Eduardo, tamo junto, meu parceiro. Moçada, quando os espelhos planos, quando você vai na barbearia, tá, ou num salão, né, geralmente o homem vai na barbearia, tal, a mulher, e aí cada um faz o que quer, vai pro salão, vai pro barbearia, vai para onde quiser. Quando você vai no profissional lá da beleza, que corta seu lindo cabelo, ele pode ter um espelho na frente, pode ter um espelho atrás. Se tiver um espelho na frente e um espelho atrás, pessoal, vão se formar infinitas imagens, tá? Você tem que saber que nessa hora se formam, tá, infinitas imagens. Show de bola. A prova arrasando comigo. Não sei qual é a prova, mas tudo bem. Pegadinha do Enem para eu arrasar. Agora eu entendi ali. E infinitas imagens, por quê? Porque o tempo todo eles ficam trocando imagem. Olha só aqui como é que é a brincadeira, ó. Eu vou desenhar. Aqui tem um espelho, 1, e aqui tem um espelho, 2. Eu vou botar um objeto bem aqui no meio. Vou ter um objeto. Aqui é o espelho 1 e aqui é o espelho 2. O espelho 1 vai construir o que aqui atrás? Mostrar uma imagem. Só que e o espelho 2 vai fazer o quê? Pegar desse objeto e construir o quê? A imagem dele. Só que essa, eu vou dizer aqui, objeto O de objeto, imagem 1, imagem 2. Só que essa imagem 1 está na frente do espelho 2. Então, o espelho 2 pega essa imagem 1 e utiliza ela como se fosse um objeto. E vai construir uma imagem aqui atrás. Ó. Imagem 3. A imagem 2 que está aqui serve para o espelho 1 de quê? De objeto. Então, o espelho 1 vai pegar esse 2 e vai construir o quê? Uma imagem aqui atrás. Cara, e o tempo todo fica nessa arrumação. Desse jeito. Fica tem hora que a imagem mais serve de quê? De objeto para o outro. Tá? Tô o quê? É que eu tentei ver os bastidores aqui, pessoal. E aí, nessa brincadeira, pessoal, acontece o quê? Nessa brincadeira, eu acho que eu entendi. O microfone fica longe porque eu grito. Vai dar certo. E aí, nessa brincadeira, a gente tem essas infinitas imagens. Isso só acontece quando os espelhos são planos. Quando você for num barbeiro ou no salão, observe isso. Você entrar lá para cortar o seu cabelo, fazer alguma coisa no cabelo, tá? Você, se tiver um espelho na frente e atrás, você vai tentar contar as suas imagens. Vai ter gente que vai lembrar de mim na hora que for o salão, vai ver um bocado de você, tá? Então, na hora que estiver fazendo aí o salão. Tudo certo? Pessoal, isso aí é a parte que envolve o quê? Os espelhos planos. Agora a gente vai entrar nos espelhos o quê? Esféricos. Show de bola. Os espelhos esféricos, pessoal, eles são oriundos de esferas. O nome já está dizendo. Espelhos esféricos, porque ele vem de esferas. Você vai pegar, pessoal, uma calota esférica. Professor, o que é uma calota esférica? Vamos imaginar que você tem uma esfera e aí, tecnicamente, vai passar um plano e corta essa esfera. Vamos supor que a esfera é de aço. Aí vem um plano, tá? Uma faca, uma espada de um samurai, e ela passa e corta o quê? Corta essa esfera. Quando cortar, pessoal, vai ficar tipo uma calota. Essa figura que fica, que parece uma bacia, uma cuia, ela tecnicamente é uma calota, chamada calota esférica, porque ela é originária a partir de uma esfera. E essa calota, ela pode ter a parte de dentro refletora ou a parte de fora refletora. Quando a parte de dentro é refletora, o espelho vai ser chamado de espelho côncavo. Quando a parte de fora é a parte refletora, o espelho é chamado de espelho o quê? Convexo. Então, o espelho pode ser côncavo ou o espelho pode ser o quê? Convexo. Tudo vai depender do quê, pessoal? De que parte está refletindo. Se for a parte de dentro, é refletora, a parte de dentro é côncavo e a parte de fora é convexa. Por sinal, quem está em casa, tá, pessoal? Tá? Quem está em casa, pega, se for possível, daqui a pouco, tá? Ou até agora, certo? Eu vou falando aqui com calma. Pega uma colher em casa,
tá? Tenta pegar uma colher. Se você pegar uma colher, não de plástico, tá, pessoal? Pega uma colher de metal. Se você começar, você pode fazer essa experiência com a colher, tá? Se a colher for metálica, de um lado você vai ver um tipo de imagem que vai ver já já, e pela frente vai aparecer outro tipo de imagem, tá? Então, ao pegar a colher, você consegue fazer essas verificações que a gente vai ver agora. Beleza. Já falei para você, o espelho côncavo reflete a parte de dentro, e espelho convexo reflete a parte de fora. Rapaz, esse professor é bom, viu, mano? Vou te dizer. Passei nem o slide, mas já falei. Show de bola. Aplicações dos espelhos esféricos. Tá? O cara pode estar te perguntando qual é a aplicação dos espelhos esféricos. Cadê a caneta? Está aqui? Não consigo mexer com o mouse aqui, não. Só com a caneta mesmo. Show! Cara, pessoa que vai se maquiar, está se maquiando. Qual é a finalidade? Ampliar o rosto. Essa imagem aqui está ampliada. Tá, pessoal? Quem amplia, pessoal, é espelho côncavo. Quem amplia é o espelho côncavo. A gente vai ver já já isso. Show de bola. Esse espelho aqui, pessoal, é um espelho que tá bem grandão. Certo? Espelho, a imagem a gente está vendo que está maior do que a menina. Pessoal, o único espelho que amplia também é o espelho que, pessoal, côncavo. Perfeito. Tá? Então, quando a imagem sai ampliada, o espelho também é côncavo. Show de bola. Pessoal, aqui é espelho que fica em saída de condomínio, de estabelecimento comercial, nas Americanas e tal. Esse espelho aqui, pessoal, é chamado espelho o quê? Convexo. Professor, ele tem um problema. Tem. Qual é o problema dele? Ele diminui a imagem. Mas ele tem uma grande função. Qual é? Ele aumenta o campo de visão. Tá? Então, se você quer ver uma área maior da sua loja, quando o empresário quer ver uma área maior, que o vigilante fica olhando ali uma área maior, a pessoa tem aquela sensação de estar sendo observada, entendeu? Isso evita, às vezes, alguns furtos em loja, né? Então, o espelho convexo tem essa aplicação. Pessoal, farolzinho, tá? Dos carros, assim como o farol, tá? Como a lanterna, essa região aqui, pessoal, brilhosa aqui, polida, reflexiva, é uma região côncava. A gente vai ver já já com a finalidade dela. E, pessoal, os retrovisores do carro, o interessante é que também se coloca espelho o quê? Convexo. Tá? Agora, claro, tem muito carro que tem um espelho o quê? Plano. Tá? Nem todo retrovisor tem espelho convexo. Tá? Nem todo retrovisor tem espelho convexo. Certo? Então, na verdade, o interessante do espelho convexo é porque ele amplia o campo de quê, pessoal? De visão. Alguma pergunta? Vontade de dizer alguma coisa? Tudo certinho até aí? Vai dar certo. Lembrar da colher. É isso aí. Se você pegar a colher, né, você vai já ver isso daqui, ó, que são os tipos de imagem que vão se formar. Isso aqui são as imagens. Certo? A colher vai te poder proporcionar. Se você não tiver, não tem problema. Tá? Vai dar tudo certo. Pessoal, elementos de um espelho convexo. Tá? Perdão, de um espelho esférico. Pessoal, todo espelho convexo ele tem um eixo vermelho aí, que está em vermelho, chamado eixo principal. Ele tem vários eixos secundários que não são importantes, mas é importante saber que eles existem. Tá? As funções são bem complexas e normalmente não caem em prova. E como ele vem de uma esfera, ele tem um raio, pessoal, um raio de curvatura. Esse raio de curvatura do espelho, pessoal, também tem um outro nome chamado de centro de curvatura. Você pode chamar de C também. Tá? O centro C de curvatura é esse ponto central. Tá? Tanto faz falar raio como centro, dependendo da questão. Não tem problema. O centro C da esfera que originou uma calota é chamado de centro de curvatura. O V aqui, pessoal, chama-se vértice, que é esse pontozinho aqui que é do eixo principal em contato com o espelho, chamado de vértice. A reta que passa por C e V é chamada de eixo principal do espelho. E o raio R é justamente a distância, tá, pessoal? É a distância justamente do centro até o vértice do espelho. Então, isso aí são os elementos de um espelho esférico. Show de bola. Pessoal, algumas reflexões,
elas geram o que a gente chama de aberrações esféricas. O que é aberração? É que a reflexão, os raios vão sair meio doidos. Tá? Então, quando a gente está estudando espelho esférico, a gente tem que desconsiderar esses raios que têm reflexões desordenadas. Tá? Isso também acontece no espelho esférico. É tanto que quem estudou isso é um cara chamado Gauss. Tá? Esse Gauss simplesmente conseguiu fazer o estudo e existe uma determinada região, pessoal, do espelho esférico, que os raios eles têm propriedades constantes. E essa região é chamada de região de Gauss ou espelho de Gauss. Tá? A região que você vai estudar sobre as propriedades de reflexão, tanto no espelho côncavo como no espelho convexo. A gente tem aí, pessoal, algumas famílias do interior aqui do Ceará, estamos falando do Ceará, a gente tem simplesmente famílias sendo beneficiadas pelo fato de ter um fogão solar na sua residência, no quintal de casa. Tá? Então, o fogão solar, ele capta a luz do sol e reflete toda ela num determinado ponto. Esse ponto é importante, chamar de quê? De foco. Isso aqui é como se fosse um espelho côncavo, tá? Porque a parte de dentro é a parte que reflete. Então, aqui a gente tem... A gente tem uma lâmpada e a lâmpadazinha está bem aqui no meio. E essa lâmpada, ela, no foco, tá? Naquele mesmo ponto da panela, ela emite luz. Ao emitir luz, pessoal, os raios vão sair todos paralelos. Isso também aparece nos espelhos esféricos ou parabólicos. E aí, esses raios, você precisa saber quais são. Isso aqui é o primeiro raio de luz, tá? Que, lembrando que aqui é o espelho côncavo, tá, pessoal? Você tá vendo que aqui é côncavo. E eu acho que você tá vendo que esse outro cara aqui é o espelho quê? Convexo. Esse aqui é o primeiro caso. Primeiro caso. Qual é o primeiro caso? Esse eixo preto é o eixo principal. Todo raio de luz que vem paralelo ao eixo principal, ele bate no espelho, reflete e vai passar onde? Num ponto chamado de quê? De foco. Ele reflete e passa no foco. Show de bola. Perfeito. Quando o espelho é convexo, o raio vem paralelo, bate no espelho e reflete. E o prolongamento dele está no foco. Lembrando que no espelho côncavo, que é esse primeiro espelho aqui, o foco ele está na frente do espelho. É por isso que a gente... Tudo que está na frente é bom, tudo que está atrás é ruim. Quem está falando de você, por trás de você, é ruim. Quem fala na sua frente, pelo menos a pessoa tem caráter, então é considerada uma pessoa boa. Então, como o foco do espelho côncavo está na frente do espelho, a gente costuma dizer que ele tem foco positivo. Como o foco do espelho convexo está atrás do espelho, ele tem foco o quê? Considerado o quê, galera? Negativo, está na parte negativa. Tá? A parte da frente é a parte positiva e a parte de trás é a parte o quê? Negativa. Alguma pergunta? Show de bola. Vai dar certo. Show de bola. Então, óculos fundo de garrafa, basicamente são lentes côncavas. Na verdade, quando a gente fala de lente, a gente está falando de um outro dispositivo óptico, chamado, tá? Se puder projetar essa pergunta aí, é interessante. Então, óculos de fundo de garrafa, basicamente são lentes côncavas. Na verdade, o que a gente chama óculos de fundo de garrafa são os óculos das pessoas que têm miopia. E as pessoas que têm miopia, elas usam lentes divergentes. Então, as lentes são divergentes e convergentes. As lentes convergentes se assemelham aos espelhos côncavos. As lentes divergentes se assemelham aos espelhos convexos. Então, o fundo de garrafa, a lente que você chama de fundo de garrafa, que é uma lente de borda grossa, ela se assemelha ao espelho convexo e, consequentemente, por ser convexo, está ali as propriedades semelhantes ao espelho convexo. Perdão, lente divergente está associada com espelho o quê? Convexo. Tá? Não é a parte côncava, não. Show de bola. Próximo. Um raio de luz. Ele está vindo aqui, pessoal, na frente do espelho.
Esse ponto aqui, ele é o vértice do espelho. Aí o que é que você tem? O raio de luz vem, bate aonde? No vértice do espelho e sofre o quê? Uma reflexão. Então ele vem, aqui é o chamado RI, raio incidente, que nem o outro. O outro aqui, você tinha um raio incidente, ó, raio incidente. Ele bate no espelho e reflete. Então aqui vai ser o raio o quê? Refletido. Tá? O outro também tem um raio incidente, ele bate e sofre o quê? Uma reflexão. Show de bola. Pediram para que eu explicasse novamente, então deixa eu focar aqui no próximo. Ah, são 4 casos, esse aqui é o segundo caso. Segundo caso. O que vai acontecer no segundo caso? O raio vem, bate no vértice, quando ele chega no vértice, ele reflete, e esse ângulo aqui, que é chamado de ângulo de incidência, esse ângulo aqui, que é o ângulo de incidência, que envolve o raio incidente, ele tecnicamente vai ter que ser igual ao ângulo alfa, que é chamado um ângulo que de reflexão. Aí o ângulo de reflexão está associado com o raio refletido. Então, obrigatoriamente, esses dois ângulos aqui vão ter que ser o quê? Iguais. Aqui é I e aqui é R. Lembrando que esse aqui é espelho côncavo e esse rapaz aqui é o espelho convexo que faz a mesma coisa. Ou seja, se é a mesma coisa, o raio vai bater e vai ser refletido sobre o mesmo ângulo aí. Quando a incidência do raio eu estou falando é o raio incidente, tá? O raio incidente, ele chega aonde? Nesse ponto importante, chamado de quê, galera? De vértice. Tá bom? Show de bola. Vamos para a próxima. Outro raio notável, terceiro caso. Terceiro caso. Rapaz, a aula hoje é só teoria, viu? Terceiro caso. Ele fala de quê? O raio que passa no centro de curvatura. Todo raio de luz que vem passando pelo centro de curvatura, ao bater no espelho e sofrer reflexão, ele vai voltar sobre ele mesmo. O raio vem passando pelo centro de curvatura, bate no espelho e ao bater no espelho, ele vai voltar sobre ele mesmo. Essas são as propriedades gráficas do espelho. Tá? O próximo aqui. Você tem um raio que chega no espelho. E quando ele chega no espelho, ele, claro, não vai passar pelo centro. Mas por quê? Porque o centro está lá atrás do espelho. E quando ele bate bem aqui, ele vai ter que sofrer uma reflexão. Vai acontecer o quê? Esse raio de luz vai ter que fazer o quê? Ele bate e volta sobre ele mesmo. Por que ele volta sobre ele mesmo? Porque, na verdade, o prolongamento do raio incidente vai passar onde? Justamente sobre o centro de curvatura. O primeiro caso aqui no espelho côncavo, o raio incidente, ele está o quê? Passando pelo centro e volta pelo centro. No outro, o raio incidente ele vai na direção do centro, bate no espelho e volta sobre ele mesmo. A aula de hoje, estão me perguntando se eu vou mostrar esses raios aqui atravessando a retina do olho. Deixa eu te dizer uma coisa. Atravessando a retina do olho vai ser semelhante a esse caso aqui, ó. Esse ou esse. Tá? Não é o olho, tá? É semelhante. Tá? Mas, na verdade, vai ser imagens reais. Eu acho que vai ter uma aula ainda sobre ótica da visão. Se a gente tiver a aula de ótica da visão, a gente coloca isso aqui para você poder entender direitinho, tá certo? Ou então eu entro aqui na internet, puxo um raio desse aí e te mostro, já já. Eu gosto de resolver problema. Vamos lá. Construção das imagens formadas por quem? Pelos espelhos. Esse é o espelho côncavo. O espelho côncavo, pessoal, é o espelho que mais cai em prova de vestibular. Professor, por que esse espelho cai muito na prova de vestibular? Porque ele forma 5 tipos de imagens. O espelho plano é só uma. O espelho côncavo são 5. E o espelho convexo é só uma. Então, para pensar um pouquinho. Se tem muito caso do espelho côncavo, é porque normalmente é o caso que cai mais, porque é o caso que gera confusão. Então, o espelho côncavo forma 5 tipos de imagem. Primeira imagem é quando o quê? Quando, aqui, ó, é o centro de curvatura do espelho. Aqui é o foco do espelho. Para quem não sabe, o foco,
é a metade do centro de curvatura. O centro de curvatura é a distância dele até o V aqui, que é o vértice. O foco é a distância daqui até esse ponto bem aqui. Por sinal, teve até uma vez uma confusão na UES por causa de uma questão que falava sobre foco. Existe foco e existe distância focal. Foco, pessoal, é nada mais, nada menos do que o ponto. Esse ponto aqui é o ponto focal, ou foco. Distância focal é a distância que existe, na verdade, do F até o V. Tá? Então, a distância que tem aqui para chamar de distância focal. Só que, pessoal, todo mundo, quando faz uma questão de ótica, associa sempre foco com distância focal. Quando você fala em foco, você já está falando de distância. Isso é um hábito, tá? É tanto que alguns professores tentaram, alguns alunos tentaram anular essa questão da UES, porque ela falava de foco e ela fazia referência à distância focal, mas nada foi feito. A questão não foi anulada. Tá? Então você tem que entender. Foco é o ponto. Distância focal é a distância do foco ao vértice. Tá? Isso aqui que eu fiz de vermelho. Só que detalhe, tanto faz você falar foco ou distância focal, que tecnicamente a gente considera a mesma coisa. As questões consideram a mesma coisa. E aqui o que a gente tem? Temos um objeto bem grande. Um objeto bem grande. Cara, eu vou dar um super bizu aqui já, viu? Super bizu já. E bem aqui pequenininho, você deve estar vendo, aqui está a imagem, ó. Imagem. Essa imagem ela foi formada, pessoal, pelos raios refletidos. Vem esse primeiro raio, ó. O primeiro raio ele vem paralelo ao eixo principal, bate no espelho, reflete e vai no foco. Aí ele sai direto aqui. Esse outro raio aqui, ele vem, passa pelo foco, reflete e sai paralelo. Esse raio aqui é um raio refletido e esse aqui também. E esses dois raios se encontram bem aqui, que é o ponto de formação de quem? Da imagem. Bem aqui vai ter a imagem. Professor, por que essa imagem está de cabeça para baixo? Porque quando ela aparece de cabeça para baixo, ela está na frente do espelho. E ela é chamada real. Então, toda imagem real ela é considerada o quê? Invertida. E, nesse caso, como o objeto aqui está numa distância do espelho, ó, a distância do objeto ao espelho, tem até uma letrazinha chamada de P. Ela é maior do que a distância do centro de curvatura. Então, o objeto está o quê? Depois do centro de curvatura. Como ele está depois, a gente costuma dizer que o objeto está além do centro de curvatura. Além. Tá? E essa imagem, ela tem uma característica. Ela é real, porque está de cabeça para baixo. Ela é invertida. A real, porque está na frente do espelho. Invertida, porque está de cabeça para baixo. E ela é menor do que o objeto. Então, esse conjunto eu costumo chamar de rinzinho. Quando você era criança, quando você nasceu, o seu rim era pequeno. Então, você tinha um rinzinho. Então, primeiro, você tinha um rinzinho. Esse rinzinho faz referência ao quê? A imagem. Ela é o quê? Real, invertida e o quê? Menor do que o objeto. Tá? Lembrando que a palavra imagem representa cópia do objeto. Tá? O objeto é grande e a cópia dele aí tá de cabeça para baixo, tá invertida, é menor do que o objeto. Então, ela tem essas características. Ela é real, invertida e o quê? Menor. Mas se eu mudar a posição do objeto, ó, pessoal, eu botei real porque está na frente do espelho. E é real porque ela é formada pelo encontro dos raios refletidos. A imagem virtual ela é formada pelo encontro do prolongamento. Tá? A imagem real, que essa que está aqui, essa outra imagem, lembrando que esse cara de cima é o objeto e esse de baixo é a imagem. Você vê que é do mesmo tamanho. Só que essa imagem ela só se forma por conta do encontro dos raios refletidos. Tá? E o objeto e a imagem vão ter obrigatoriamente o mesmo tamanho. Professor, por que no desenho passado estava o objeto grande e a imagem pequena? Porque o objeto está depois do centro de curvatura, além do centro de curvatura. Então a imagem aparece aí. Aqui o objeto já está em cima do centro de curvatura.
Se o objeto está em cima no centro de curvatura, a imagem aparece embaixo. Essa imagem ela vai ser o quê? Real, vai ser invertida também, e vai ser agora do mesmo tamanho do objeto. O bisuzinho que eu dei, no começo, a imagem era rinzinho. Real, invertida e o quê? Menor. Agora a imagem é rim. Que significa rim, você cresceu. Se você cresceu, vai ficar rim. Então a imagem é o quê? Real, invertida e o quê? Do mesmo tamanho. Meu amigão, só um minutinho, pessoal. Tem como botar um pouquinho d'água ali, rapidão, tá quase seco. Obrigado. Show de bola. Os bastidores aqui, sem esses bastidores, a gente não faz nada. Então, a imagem rinzão é o quê? Real, invertida e do mesmo tamanho que o objeto. Tá? O próximo caso, o objeto está aqui, ó. O objeto está aqui, entre o centro e o foco. Então, o objeto entre o centro e o foco vai me gerar uma imagem aqui, depois do centro. Tá? E essa imagem tem 3 características. Ela também é real, ela é invertida e ela é o quê? Maior do que o objeto. A imagem agora é maior. Por isso que essa imagem é chamada de quê? De rinzão. Então, existe a imagem rinzinho, existe a imagem rim, existe a imagem rinzão. Ah, pessoal, o que é isso? O rim foi crescendo. Na verdade, o tamanho da imagem foi crescendo. Obrigado, meu amigo. E aí acontece o quê? A gente tem essa imagem maior do que o objeto por conta da posição do objeto. O que está mudando, pessoal, essas imagens é o posicionamento do objeto. Eu vou aqui voltar. Esse objeto está antes do centro de curvatura. Esse objeto aqui está no centro de curvatura. E esse objeto aqui está entre o centro e o foco. Olha aí, a Eduarda Barreto falando. Então, depende da distância do objeto em relação ao espelho. Perfeito, show de bola. Por sinal, pessoal, a próxima imagem é quando o objeto está no foco. Ó. O objeto está no foco. Lembrando que tudo isso aqui é espelho côncavo, tá, moçada? Espelho côncavo. Então, esse objeto no foco, pessoal, a imagem vai se formar onde, pessoal? No infinito. A imagem se forma no infinito. Nesse caso, pessoal, ela é caracterizada como imagem o quê? Imprópria. Vou fazer uma pergunta, eu queria escutar a resposta de vocês. Eu consigo enxergar um objeto que está no infinito, sim ou não? Eu consigo enxergar um objeto que está no infinito, sim ou não? A ausência de resposta mostra o nível de dúvida que tem na cabeça da galera, né? Então, a pergunta é, consigo enxergar o objeto que está no infinito? E a resposta é claro que sim. Porque a única coisa que precisa para você poder enxergar um objeto é que raios de luz saiam desse objeto e cheguem dentro do seu olho. Ou esses raios são emitidos pelo objeto, ou eles vão ser refletidos por esse objeto. Os raios que foram emitidos, se chegar no seu... Tipo o Sol. O Sol, pessoal, o nosso Sol, eu já posso considerar que ele está numa distância o quê? Infinita, para quem não sabe. Tá? É tanto que os raios que chegam dele na Terra são praticamente todos paralelos. Ele está numa distância, pessoal, de 150 milhões de quilômetros. Eu sei que é um número. Mas é uma distância que, para a gente aqui, para o tamanho de um prédio, tá, pessoal? Para o tamanho da gente, para o tamanho dos nossos objetos que a gente utiliza aqui na Terra, já é uma distância gigantesca. Tá? Então, nesse comparativo de tamanho, a gente, matematicamente falando, a gente considera que a distância do Sol à Terra já pode ser considerada infinita em relação aos fenômenos ópticos que acontecem aqui na Terra. Certo? Show de bola. E esse objeto já pode ser considerado infinito. E você pode enxergá-lo ele com certeza. Beleza. Quinto e último caso, o espelho côncavo.
Ele emite o quê? Ele produz uma imagem o quê? Uma imagem verdes mares. Professor, o que é uma imagem verdes mares? Fácil demais. A imagem chamada de quê? De virtual, direita e maior do que o objeto. Aqui é verdes mares, em que esse mares aqui está sendo maior do que o objeto. Tá? E essa imagem ela é formada pelo quê? Devido ao posicionamento do objeto que está entre quem? Entre o foco e o quê? E o vértice. Tá? Deixa eu te fazer aqui uma pergunta. Vamos pegar essa imagem aí. Só para você poder entender. Se eu aproximar o objeto do espelho, a imagem vai aumentar ou diminuir? Outra pergunta difícil, que às vezes a pessoa não sabe. Só que só tem uma resposta dessas duas que eu dei, né? Se eu aproximo o objeto do espelho, a imagem vai aumentar ou vai diminuir? Vai aumentar. Vai não. Vai diminuir, pessoal. Quando você aproxima o objeto, esse cara aqui vai o quê? Vai diminuir. Quando você afasta o objeto, é que na verdade a imagem vai aumentar. Certo? Só para você ficar sabendo. Show de bola. Espelho convexo, só um caso. Tá aqui o objeto, tá? O objeto está na frente do espelho. E tecnicamente está aqui o espelho e a imagem vai se formar aqui atrás. Essa imagem também é chamada imagem verdes mares, que é virtual direita e o quê? Menor do que o objeto. Então a imagem vai ser virtual direita, só que agora ela vai ser menor do que o objeto. O espelho convexo só forma esse tipo de imagem, tá? Por sinal, eu falei de imagens reais e imagens o quê? Virtuais. Você está estudando para ter uma vida de boa, uma vida boa, uma vida de rei. Professor, por que você está colocando isso no meio do slide? Porque é um bizu também. Toda a imagem direita, tá? Perdão, toda a imagem virtual, ela é direita. Toda a imagem real, ela é invertida. Então, se a questão está falando de imagem real, a imagem ela vai ser o quê, mano? Invertida. Se a questão está falando de imagem virtual, a imagem vai ter que ser o quê, moçada? Direita. Tá? Show de bola. Isso aqui, pessoal, é chamado feijão de Chicago. Feijão de Chicago. Ô lugar frio esse lugar aí, viu? Misericórdia. Tem um período do ano aí que eu vou te dizer. Vamos nós. Cara, esse feijão, ele é uma escultura toda convexa. Convexa. Tá? Ele é muito reflexivo e ele, tecnicamente, ele mostra as imagens das pessoas menores. Tá? É justamente esse caso aqui. Espelho convexo só forma a imagem o quê? Menor do que o objeto. Então, as imagens que aparecem aí são imagens o quê? Pequenas. Show de bola. Aí, deixa eu só ver aqui. Aqui são as fórmulas e já entra nas questões. Show de bola. Tá acabando, viu, moçada? Falta 3, 4 slides aqui. Pensei que ia demorar mais. Montei, foi muito slide aí. Show de bola. Tem alguém de Jaguaruana aí, no Ceará? Tem alguém de Sobral, no Ceará? Tem alguém de Nova Olinda? Tem 30 pessoas, tem pouca gente, não vai ter essa ruma de cidade, não. Mas vamos nós. Referencial de Gauss. Vamos nós. O que é que significa dizer o P? P é a distância do objeto. Está aqui o P aqui no desenho, ó. P é a distância do objeto, que é essa vela pequena, ao espelho. Professor, o que é P'? Tem uma linhazinha bem aqui, é porque riscou. Aqui o P', ó, é a distância da imagem até o espelho. Professor, o que é F? A distância focal. O F é a distância do foco até o espelho. A distância focal é a distância do foco até o espelho. Aqui era para ser um O. Acho que era para ser um O aqui. O O maior do que 0. E o I, o que é o O? O tamanho do objeto.
E o que é o I? O tamanho de quem? Da imagem. Tá? Aí ele fala que o P é a abscissa do objeto, P' é a abscissa da imagem, V é a abscissa focal, ordenada do objeto, ordenada da imagem. Lembrando que a abscissa é o eixo horizontal e ordenada é o eixo que? Vertical. E verticalmente apenas o que? O tamanho. Certo? Aqui eu coloquei essa frasezinha aqui, ó. Elementos reais. Acontece, eu já falei hoje. Acontece quando a imagem está na frente do espelho. Quando é que eu tenho elementos virtuais? Quando as imagens estão o quê? Atrás do espelho. Certo? Lembrando que tudo que está na frente do espelho é positivo, ó, e tudo que está atrás, ó, tudo que está atrás tem que ser obrigatoriamente o quê? Negativo. Tá aí as fórmulas. Duas fórmulas importantíssimas. Tá? 1 sobre F e 1 sobre o foco é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Professor, o que é P? Professor, o que é P'? Já falei há pouco tempo. O P é a distância, está bem aqui de novo, ó, do objeto ao espelho. E o P' é a distância da imagem ao espelho. Show de bola. Esse A, pessoal, chama-se ampliação. Ampliação. Ele tecnicamente é a razão entre o tamanho da imagem e o tamanho do objeto, ou o quê? Menos P' dividido por Q por P. Ao fazer isso, você encontra esses valores. Tudo certinho? Show de bola? Eu já falei um bocado de coisa, eu quero entrar nos exercícios. Só um minuto. Menina, eu tô com sono, viu? Acordei 4h30 da manhã. Alguma pergunta? Show de bola. Vamos lá. Esse P não seriam iguais. Estão perguntando se os P seriam iguais. Não seria. Seria não. Por quê? Porque a gente percebe que esse negócio azul aqui é o espelho. Tem uma distância bem pequenininha do objeto ao espelho, ó. E o outro aqui é a distância da imagem até o espelho, a distância maior. Esse caso aqui, o P' é maior. Só tem um caso que é igual. Vou até voltar aqui, ó. Esse aqui. Quando o objeto está no centro de curvatura. A distância de quem? Do objeto ao espelho é igual à distância da imagem ao espelho. Esse aí é o único caso em que as distâncias são obrigatoriamente o quê? Iguais. Show de bola. Participação de vocês. Tá? Primeira pergunta, sem nem ler a questão. Essa bola aí é tipo uma bola de Natal, né? Parece um espelho. Pergunta besta, essa imagem que está aparecendo aí, quando você se olha numa imagem dessa, essa parte que reflete aí, ela é a parte côncava ou convexa? Ou seja, pode ser chamada de espelho côncavo ou convexo. Quero ver vocês participando agora. Show de bola, Eduardo. Convexo, porque é a parte de fora que reflete. Então ele mostra o seguinte na questão. A ilustração representa uma das mais conhecidas obras do artista gráfico holandês M.C. Escher. Nunca ouvi falar nele, só quando eu li essa questão. Seu trabalho tem como característica as figuras geométricas e ilusão de ótica. Pelas características da imagem formada pela gravura, o artista representou um espelho esférico do tipo, me diga aí o gabarito. Deixar você ler. A gente sabe que metade da resposta já está no chat. Por quê? Porque a minha amiga acabou de dizer que o espelho é o quê? Convexo. E ela está certa.
Não, falou sobre o espelho convexo. Côncavo tira, côncavo tira, côncavo tira. Aí, que coisa boa. Duas pessoas colocaram o item D de dado. Então, o que é que ele diz, o item D de dado? Pois as imagens são formadas pelo cruzamento dos raios de luz. Irmão, claro que foi muita informação hoje, tá? Mas eu vou explicar. Essa imagem aqui é uma imagem real. A imagem real está na frente do espelho. Se está na frente do espelho, ela é invertida. E ela foi formada pelo cruzamento dos raios. Aqui os raios estão se cruzando, ó. Se os raios se cruzam, se forma imagem real. O espelho que a gente está falando é esse aqui, ó, espelho convexo. O espelho convexo, ele é formado pelo quê? Pelo prolongamento do raio. Então, os raios não se cruzam, porque, na verdade, os raios vão bater e ser refletidos para frente. E a imagem se forma atrás. Essa imagem é, então, virtual. E aí, consequentemente, essa imagem, obrigatoriamente, ela é formada pelo encontro do prolongamento dos raios refletidos. E não do encontro dos raios. Item correto, sem sombra de dúvida. Item A de avião. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Para próximo. Show de bola. Forno elétrico, ou forno elétrico não, fogo solar. Inclusive, vimos essa imagem aqui, ó, pouco tempo. Pouco tempo aqui, nas aplicações. Cadê, menino? Aqui. Achei. Os raios em paralelos, batem no espelho, refletem, vão todas para onde? Para um ponto importante chamado de quê? De foco. Já está até riscadinho aí. Então, se isso acontece, a pergunta é, no fogão solar, o que ele diz? A figura mostra uma superfície refletora de formato parabólico, que tem sido utilizada como fogão solar. Esse dispositivo é montado de tal forma que a superfície fique posicionada sempre voltada para o Sol. Neste, a panela. Falei planeta não, né? Falei planeta. Vixe, galera, foi mal. Troca o planeta por panela. Eu vou ler de novo. Quem sabe faz ao vivo. A figura mostra uma superfície refletora de formato parabólico que tem sido utilizada como fogão solar. Esse dispositivo é montado de tal forma que a superfície fique posicionada sempre voltada para o Sol. Neste, a panela deve ser colocada em um ponto determinado para maior eficiência do fogão. Considere que a panela esteja posicionada no ponto citado. A maior eficiência ocorre entre os raios solares. Qual seria a resposta? Qual vai ser a maior eficiência? A forma mais rápida de garantir isso aí? Pessoal, tá querendo participar, não. A Isa está 100% correta. Isso, Isa, perfeito. Os raios refletidos se encontrarem num ponto definido como foco da parábola, 100% correto. Todos os outros itens aí vão ser o quê? Falsos. Tá? Mas cadê a caneta? Tá aqui. O item C aqui é o item correto. Show de bola. Alguma dúvida? Vamos para a terceira questão. Os espelhos retrovisores, que deveriam auxiliar os motoristas na hora de estacionar ou mudar de pista, muitas vezes causam problemas. É que o espelho retrovisor do lado direito, em muitos momentos, distorce a imagem, dando a impressão que o veículo está a uma distância maior do que o real.
Esse dispositivo do espelho chamado convexo é utilizado como um objeto de ampliar o campo de visão do motorista, já que no Brasil se adota a direção do lado esquerdo e assim o espelho da direita fica muito distante dos olhos do condutor. Sabe-se em um espelho convexo, a imagem formada está mais próxima do espelho do que este está do objeto. Eu vou mostrar o que ele está dizendo, pessoal. Ele está mostrando isso aqui, pronto. Aqui é o espelho convexo. Espelho convexo, está aqui. A imagem do cara... Opa, botando no canto errado. A imagem aqui, ó, a imagem tem essa distância aqui, ó. A distância da imagem ao espelho ela é pequena. E a distância do objeto ao espelho é grande, maior. Então ele comenta justamente sobre isso. Os espelhos retrovisores deveriam auxiliar os motoristas na hora de estacionar ou mudar de pista, muitas vezes causam problemas. O espelho retrovisor do lado direito, em alguns modelos, distorce a imagem, dando a impressão de um veículo estar a uma distância maior. Esse tipo de espelho, chamado convexo, é utilizado com o objetivo de ampliar o campo de visão do motorista, já que no Brasil se adota a direção do lado esquerdo e o espelho da direita fica com muito menos distante dos olhos do condutor. Sabe-se que o espelho convexo, a imagem formada está mais próxima do espelho do que está o objeto, o que parece entrar em conflito com a informação apresentada na reportagem. Essa aparente contradição é explicada pelo quê? A imagem projetada na retina do motorista ser menor do que o objeto, a velocidade do automóvel afetar a percepção da distância, o cérebro humano interpretar como distante uma imagem pequena, o espelho convexo ser capaz de aumentar o campo visual do motorista, o motorista percebe a luz vinda do espelho com a parte lateral do olho. Ana Luísa marcou aí o item C. Alguém discorda dela ou não? Todo mundo concorda? Opa, D. Vocês entenderam a contradição aí do processo? Ele fala no texto, né? Ó. Ele fala que o espelho vai ampliar o campo visual do motorista. Certo? E ele fala que aqui negócio de distorcer a imagem, dando a impressão que o veículo está a uma distância maior do que a real. Beleza. A pergunta é, sabe-se que o espelho convexo, a imagem formada está mais próxima do espelho do que está o objeto, o que parece entrar em conflito com a informação apresentada na reportagem. Essa aparente contradição é explicada por que fato? Galera, eu fui um cara que andei muito de ônibus. Uma coisa que eu ficava impressionado é que, só uma pergunta, se eu pegar essa caneta aqui, ela está mais perto da tela, está bem pertinho da tela, eu vou fazer uma coisa legal, vou fazer uma coisa que nem eu fiz na semana passada, para ficar legal, pra você poder entender. Deixa eu arrumar aqui. Eu vou pegar minha garrafa aqui. Deixa eu ver aqui na tela. Pronto, minha garrafa. Minha garrafa eu vou colocar bem pertinho da câmera. Chega, desfocou. Beleza. Aí a garrafa. Aí olha, dá uma olhadinha
pegadinha no negócio. É a mesma garrafa. É a mesma garrafa. Mesma garrafa. Mesma garrafa. Mesma garrafa. Você estava vendo a garrafa. Não tirei a mão da garrafa. Eu vou fazer uma pergunta que eu quero que vocês respondam no chat. A garrafa cresceu ou diminuiu? Responda aí. Para ajudar aqui na aula. Pra você entender. A garrafa cresceu ou diminuiu? Diminuiu. Outra pessoa? Diminuiu. Eu posso ser franco? A garrafa não diminuiu não, meu amigo. A garrafa é do mesmo tamanho. Pega a garrafa e leva para qualquer canto. Um ônibus, quando vem andando, quando eu estava parado na parada do ônibus, que o ônibus vinha, ele vinha bem pequenininho. E aí ele ia crescendo. Por que ele cresce? Por que o objeto cresce e diminui? Pessoal, é a percepção que o ser humano tem. Os objetos, o objeto normal, ele não cresce, ele não diminui. A percepção que a gente tem das coisas dá essa sensação. Olha que interessante. Quando a gente olha uma coisa muito pequena, a gente tem a percepção que o cara está o quê? Está longe. Quando você está vendo um ônibus bem pequenininho, é porque ele está muito longe. Quando ele está perto de você, você vê ele bem grandão. Então, na verdade, a gente tem que entender que uma coisa é o tamanho dos objetos ou da imagem. Olha que interessante, ó. Olha que interessante. Isso aqui é interessante também. Tu imagina que tu vai ficar na frente de um espelho plano. Tu vai numa loja do shopping. Tem uma vidraça lá, tem uma vidraça que reflete a luz, tu consegue se ver. Quando tu se distancia do espelho, tá lá o espelho parado, tu tá se distanciando, saindo, se afastando. Quando você se olha, o seu tamanho está diminuindo. Eu vou perguntar sobre a imagem formada pelo espelho plano. A imagem formada pelo espelho plano, ela está aumentando ou está diminuindo? Queria escutar vocês aí. Aqui no chat. Vamos lá, Ana. Vamos lá, Isa. Vamos lá, Mente Brilhante. Vamos lá, Eduardo. Vamos lá, Paulo. Nos espelhos esféricos, os tamanhos das imagens mudam. Agora eu estou falando do espelho plano. O pessoal está com medo, está nem respondendo. Ô, medo bom. Pessoal, vou botar aqui, ó. Espelho plano, voltando ao começo da aula. Pessoal, a imagem formada pelo espelho plano de um objeto está bem aí no terceiro item. Imagem do mesmo tamanho sempre. Independente do tamanho da distância que você está do espelho. Então, independente da distância, a imagem formada pelo espelho plano é sempre a mesma. Só que a percepção que nós temos é o quê? É imaginar que quando a gente chega perto, o bicho aumentou e o bicho diminuiu. Mas, na verdade, não acontece isso. Então, o que é que você tem que entender? Que essa situação, tá? Esse conflito, o seu conflito, tá, pessoal? De você ter um espelho convexo no retrovisor do seu carro e você olhar uma imagem pequena, é você imaginar que ela está muito longe. O espelho convexo, ele cria, mesmo de objetos que estão perto, imagens obrigatoriamente o quê? Menores. Então, quando a gente vê uma imagem pequena num espelho, se for o espelho plano, que é a maioria dos carros, se o carro aqui no espelho plano está bem pequenininha a imagem, olhando no retrovisor, você faz a percepção e a leitura que aquele cara está longe. Mas o espelho convexo não, pessoal. O espelho convexo, na verdade, a percepção que ele vai te dar
Ele te dá essa percepção que para a gente é errada. Que, tá pequenininho, então ele está longe. Não, ele está pequenininho, mas ele está perto. Por quê? Porque o espelho convexo, ele reduz obrigatoriamente o tamanho da imagem. Então, esse conflito, tá, é justamente o item C de casa, tá? Em que o cérebro humano interpreta como distante uma imagem o quê? Pequena. Mas, na verdade, o objeto formado, a imagem formada pelo espelho convexo, ela é pequena, mas o objeto está bem pertinho. Então, você não tem que imaginar que o cara está tecnicamente longe. Então, é uma percepção, é o erro de percepção que a gente tem. Item correto, gabarito, com certeza, é o item C de casa. Tá? Show de bola. Teve uma menina aí que perguntou sobre o negócio de projetar a imagem no fundo do olho. Essa questão aqui, pessoal, ela fala justamente isso. Beleza, Isabel, show de bola. Show sua explicação, que nada. A gente tem que ter cuidado com isso, tá? E às vezes a percepção das coisas está ligada com a distância que você está dela, né? Às vezes você está muito distante de uma amiga e aí você faz uma leitura daquela sua amiga em cima das poucas informações que tecnicamente chegam a você. E pelo fato de não chegar tudo a você, pelo fato de você estar longe, você não consegue fazer a perfeita interpretação. A mesma coisa, a mesma coisa. Confusão com amiga é a mesma coisa. Então, é percepção de imagem. Tem nada a ver, mas vale o contexto. Cara, essa questão, ela é uma questão que fala sobre isso, ó. Deixa eu riscar aqui. Aqui tem uns prédiozinhos, e aqui tem uma projeção de uma imagem aqui embaixo, num paninho. Isso aqui é o objeto e isso aqui é a imagem. Então, a imagem se forma o quê? Invertida. Toda a imagem, você está estudando para ter uma vida de rei. Toda a imagem real é invertida. Então, de cara, eu já sei que o cara está falando de imagem o que ali? Real. Deixa eu ver se dá tempo eu. Se fizermos uma analogia entre a ilustração e o olho humano, o tecido corresponde ao quê? Faz demais. O olho humano, aqui nós temos o que na frente? A lente principal, a córnea. Não dá tempo de falar tudo. Tem a pupilazinha bem aqui. Aí tem o cristalino que está aqui dentro, que é outra lente que a gente tem, uma lente convergente. E aqui o raio de luz vai entrar. Passa na córnea, tá aqui na frente, no cristalino aqui, e vai bater lá no fundo do olho. O fundo do olho são onde estão as células fotorreceptoras. Quais são as células fotorreceptoras? Os cones e os bastonetes. Aqui está cheio de cone e bastonete. Aí aqui se forma a imagem. Essa região aqui, ela tem um nome. Chamada de quê? Retina. Porque ela vai reter os raios de luz. A íris é o que está aqui na frente, a corzinha do olho. Retina está no fundo do olho, a resposta correta. Pupila está na frente do olho. Córnea na frente do olho e cristalino, posso dizer que está aí quase no meio. Opa, eu risquei, mas foi sem querer, tá? Foi só intuito. O item correto aqui é o item B de bola. Tá? O cristalino, na verdade, é essa lente que está bem aqui assim. Show de bola. O tempo está acabando. Essa questãozinha aqui, eu vou deixar o gabarito para você. Tira um print aí. Você fazer depois, tá? Vê se você consegue. Tira um print da sua tela se você tiver no celular e tal. O gabarito eu vou passar aqui para tu ver depois. Tá? Mas é porque se eu disser o gabarito, aí tu vai associar logo. Mas é interessante você ver. Eles têm acesso ao gabarito, hein, amiga? Amiga, eles têm acesso? Tem. O gabarito está no final aqui do slide. Eu posso até projetar já já. Você tenta fazer e depois confere, tá? Então, estamos chegando no final do nosso encontro. Eu quero só, pessoal, agradecer pela presença, pela participação. Desejar a você mais uma semana de estudo, uma semana de batalha, uma semana de encorajamento. Saiba que a luta faz parte do processo. Só dá valor quem luta todo dia. Quem sabe o valor do propósito.
tá? Desejo a vocês que são participantes do projeto muito sucesso. 2 super lives a partir das... show de bola. Estou colocando aí o aviso. E, pessoal, só agradecer, tá? Desejando a você paz, saúde do coração, um beijo. Vou projetar aqui o gabarito. Quando eu projetar o gabarito, você tira print e depois você confere, tá certo? Então, só projetar, você tira print aí, tira uma foto. Só falta o último item. Não foca no gabarito, não. E tal, porque senão depois você tenta resolver. Forte abraço, moçada. Beijo no coração, fique com Deus e até a próxima.